adaptações, e os outros ficam paralisados, porque essa é uma das coisas que a gente tentou fazer. Eu acho que está dando certo. Procurem os seus caminhos, entende? Vocês são livres de pensar, livres de procurar seu caminho. E não sei se você recebeu, Valdir, em 3 semanas eu recebi uma carta de um rapaz da primeira turma, se formou, foi para a Austrália, né? Está fazendo um doutorado lá de Santo Luís, escreveu uma carta linda, agradecendo aos docentes do UFABC pela formação que teve, porque ele não tem medo mais do primeiro mundo. Olha, isso dá para lavar a alma, viu? Então, é importante. Eu acredito que os jovens, quando estão estimulados a enfrentar problemas novos, a se dar oportunidade, eles vão. A gente não é pior que o resto do mundo, né? A gente tem que dar essa oportunidade, né? Agora, é preciso, tivemos sorte, porque começou do zero, como eu disse, né? E uma universidade de andamento é mais complicado, né? Mas eu acho que precisa. E francamente, quer dizer, o McLanche, que eu sou meio anarquista, mas eu cansei desse negócio de pequenas adaptações. Não, vamos resolver, a gente modifica um pouquinho o curso, diminui aqui, põe essa. Não dá para fazer isso não, viu? Eu acho que tem que ser coisas com coragem, né? E realmente dizer, bom, é isso e vamos tentar. O que é mais curioso é o seguinte, a gente fica com medo, mas quando começa, dá certo, viu? Dá certo. A gente fala, não vou fazer porque quem sabe a gente vê as dificuldades. Nos outros países eles veem as facilidades, né? Vamos fazer assim também. Vamos tentar, né? E dá certo, né? Com certeza. Professora Sônia? Gostaria de fazer aqui um depoimento, tá? Não está pegando o microfone. Agora sim? Agora tá. Bom, eu vou levantar. Eu gostaria de fazer aqui um depoimento. E para isso eu vou contar um pouco da minha história. Bom, eu entrei na universidade na década de 70, na UNB. E naquela época, a UNB, eu tive muita sorte, porque a UNB, ela tinha uma visão mais ou menos dessa que vocês estão falando aqui. Naquela época a gente entrava na UNB, entrava num curso, mas tinha liberdade de transitar por todos os outros cursos, fazer diversas matérias e pleitear o diploma em várias disciplinas, desde que você cumprisse os créditos. Mas você usava os créditos, você tinha um trânsito livre na UNB. Então, na UNB, eu aprendi esse gosto pela multidisciplinaridade. Quando eu terminei a graduação na UNB, em 73, eu me candidatei à COP. E fui rejeitada, não me aceitaram. Foi pesquisa operacional. Não me aceitaram na COP. Tinha muitos excelentes candidatos. Talvez. Tinham outros melhores candidatos. Mas eu não consegui entrar na COP. Então eu continuei na minha linha de mestrado, fui para o IMPA, né? Fiz o mestrado no IMPA, fiz o doutorado no IMPA. E lá no Rio eu tive também outra sorte, que foi participar da criação do LNCC, dentro do CTPR. Né? Então, nessa época, também foi uma coisa muito bonita, e eu não via dificuldade nenhuma, assim, no sentido de... Bom, tinha algumas dificuldades sim, mas eu achava, na minha visão, que o trabalho multidisciplinar era bem aceito e era buscado naquela época, entendeu? Dentro do LNCC. E no LNCC foi criado o SBMAC, que eu considero que tem lutado muito justamente para essa matemática interdisciplinar, tá? Que o Potic é testemunha. A gente, lá dentro da SBMAC, a gente aceita, tem acho que 18 áreas. Se vocês forem nos congressos de matemática da SBMAC, tem 18 áreas, tem todas as áreas possíveis que você pode imaginar de matemática aplicada, a gente tem sessões para essas áreas. A gente tem fomentado a publicação de livros multidisciplinares. Então, a SBMAC tem contribuído para o desenvolvimento da matemática multidisciplinar no Brasil. Né? Então, não é uma coisa assim que não tem sido feito nada, ninguém tem se preocupado com isso. Eu acho que não, desde a década de 70 que tem essa preocupação e a gente tem caminhado nessa direção. Eu não recebi
Eu nunca tive problema na minha vida para fazer matemática multidisciplinar. Eu considero que eu faço matemática multidisciplinar. Tem 15 anos que eu desenvolvo projetos para a Embraer, junto com o Poti, que está aqui. Lá no projeto que a gente fez para a Embraer, a gente tinha bolsa para uns 5 alunos, com bolsa da Embraer, foram formados naquele assunto que a gente estava desenvolvendo. Da Petrobras também, aqui no nosso departamento, eu já formei inúmeros alunos com bolsa da Petrobras. Há pouco estava aqui o Aguinaldo, que vai defender a tese agora. A tese dele é em simulação multifísica. Então eu não acredito que tenha resistência dentro dos programas. Alguém falou aí que tem resistência dentro dos programas de fazer matemática multidisciplinar. Eu nunca vi isso. A dificuldade que eu vejo é dentro da própria comunidade matemática, dos matemáticos puros. E aqui eu dou um exemplo. Eu me aposentei o ano passado e ganhei uma bolsa da CAPES como professor. Fui para lá, para a Unifesp. Na minha proposta para essa bolsa era ajudar a montar um mestrado multidisciplinar lá. Minha proposta de pesquisa era para ajudar a montar esse mestrado multidisciplinar. Quando eu cheguei lá, eles não aceitaram. O corpo docente atual da Unifesp, que é a maioria de alunos daqui do IMEC, né, eles não queriam fazer um mestrado multidisciplinar. No Instituto da Unifesp, que está dentro do polo tecnológico de São José dos Campos, eles não queriam. Eles preferiam fazer um mestrado standard, né? Desses aí, que é dentro do comitê da CAPES de matemática, com aquelas linhas, naquele estilo antigo. Não queriam fazer um mestrado multidisciplinar. Por quê? Porque, não sei, não tem medo, eu acho, né? Não sei, realmente eu não entendi isso. Então, esse meu depoimento, eu acho que no Brasil a gente tem feito muito nessa direção de matemática multidisciplinar e dentro da SBMAC, e eu não vejo que tenha dificuldade dentro dos programas, não. Eu discordo de algumas pessoas que falaram sobre isso. Próximo, pergunta, ou não, alguém quer fazer um comentário? Eu quero comentar. Eu gostaria... Tá saindo, né? Tá saindo. Eu gostaria de comentar. Eu acho que fui eu que disse que temos problema. E eu acho que tem tanto problema e o que você disse é a prova disso. Nós formamos alunos que resistem. Onde está o problema, então? Entende? Isso que eu falei, está dentro de nós. Não, sim, claro que somos nós. Dos engenheiros, por exemplo. Vocês falaram que a gente tem Claro que somos nós. Eu nunca tive problema de trabalhar com engenheiro. Não. No INPE eu trabalhei com engenheiro de combustão, né, engenharia de combustão. Aqui na Unicamp eu trabalho com o pessoal da engenharia mecânica, engenharia civil. Então, mas viu, Sônia, mas aí que tá. A minha fala, e acho que eu vejo que concorda com algumas das pessoas, o problema todo é o voluntarismo, é o individualismo. Então você faz, eu faço, mas nós não institucionalizamos isso e, portanto, não sobrevive. Esse é o ponto. Eu acho que os nossos programas de pós-graduação têm que institucionalizar isso. Tem que deixar de falar que o aluno que vai sair para fazer um estágio numa empresa, mesmo que não seja na tese dele, que é proibido. Nós precisamos mudar isso. Entende? Na USP é proibido. Eu não posso falar da Unicamp porque cada programa é um programa. Na USP é proibido. Me diz a USP que quem proíbe é a CAPES. Certo? Proíbe o aluno sair. O aluno só pode sair da USP se ele apresentar, ele só pode afastar do programa se ele apresentar um atestado que ele está doente. É a única possibilidade que o aluno tem de trancar o programa dele e fazer outra coisa. Ele tem que ficar doente. Veja que absurdo. Matemática e o doutorado, como uma colega falou, foi em computação. Eu já dei aula aqui para muitos alunos de computação, que tem, como já foi dito, tem um talento matemático gigantesco, mas não tem toda a formação clássica. Não dá para eles entrarem no nosso programa. Eu perco esses alunos. Ou seja, se não houver essa mudança, se não houver a institucionalização, a gente tá, na verdade, é possível fazer a multidisciplinaridade agora? Mas nós estamos perdendo um espaço gigantesco. Dá para fazer muito mais. Tá? É só um dado concreto. Eu queria fazer um comentário. Sim, claro. Não é verdade. Depois, todo mundo pode falar, quem quer falar agora.
Mitsuri quer falar agora? Todo mundo pode falar. A ideia aqui, pessoal, é a gente conversar. A ideia é para conversar, certo? De maneira calma, sem agressões. Eu vou dizer aonde é que a gente peca no caso da matemática especificamente. Muito bem. A primeira coisa que eu posso dizer é esse problema seguinte. Suponha que você tenha algum estudante que está funcionário de alguma empresa que queira trabalhar no assunto e a empresa só permite que ele faça uma disciplina por semestre, por exemplo. Certo? Esse é outro ponto. Muito bem. Nós ganharíamos horrores se a gente tivesse um carinha de uma empresa fazendo curso com a gente, no sentido de que era um bom contato, era uma coisa toda. Mesmo que o cara não ganhe bolsa, certo? Ele vai penalizar o curso porque ele chama de o tempo de integralização. Vai ser, então o curso vai começar a ser punido porque o tempo médio de integralização piorou. Ou seja, mesmo que o cara não tenha bolsa, então se você quiser fazer algum tempo de integralização, você pode perguntar assim, ele está ganhando bolsa do Estado. Ok, então você vai ganhar no máximo 2 anos de bolsa do Estado. Isso faz sentido. Agora, um carinha que seja aceito, que quer fazer do bolso dele, não é nada, e ainda tem essa colher de chá de ter uma empresa por trás aí, colocando, ele não pode fazer porque ele vai demorar mais tempo. Ou seja, o tempo parcial em mestrado e doutorado, que é uma coisa absolutamente corriqueira em qualquer lugar do mundo, aqui não pode. Tá certo? Então isso aqui é uma coisa gravíssima. Outra coisa é o controle que a CAPES faz em cima dos programas. Eu vou dizer um exemplo. Eu tive no Ceará, e o Ceará, por causa que lá também tem uma situação de petróleo bastante favorável, a margem toda lá naquela região é muito promissora. Existiu então, está existindo um esquema de tentar, junto com a Petrobras, a ANP, etc., de fazer uma coisa ligada a explorar o petróleo naquela região, e para isso existe uma enorme interdisciplinaridade em matemática, física, química, geologia, informática, etc., etc. Muito bem. Dois pesquisadores lá da matemática falaram, pô, tudo bem, o CEPETRO é um lugar bom, a Unicamp é um lugar bom, nós vamos pegar 2 pessoas e colocar ali, inclusive pessoas mais graduadas, etc. Essas pessoas, apesar das ótimas intenções, colocaram a seguinte coisa. Bom, matemática no Ceará tem grau 6, certo? E se eu me arriscar fazendo uma coisa cuja produção, que terá impacto na minha produção, etc., etc., o curso vai deixar de ser 6. Você veja só que loucura, ninguém pode experimentar nada, ninguém pode sair da sua zona de conforto, passa a ser uma zona de desconforto, porque você não pode arriscar nada. Arriscar nada significa dizer, enquanto você não tiver aquela produção que o Poti estava chiando aí, certo? É a mesma coisa, ou seja, o cara não pode testar nada, não pode... Ou seja, tem um preço sim a interdisciplinaridade. Você vai sair da sua zona de conforto, você por algum tempo você pode diminuir sua produção naquela área, e uma série de coisas. Não é possível que a gente não consiga ter um esquema um pouquinho melhor para a gente poder adotar esse sistema e dar um pouquinho mais de flexibilidade de oxigênio para poder avançar na interdisciplinaridade. Tem uma pergunta aqui? Deixa eu comentar uma coisa da CAPES. Tá bom. Eu queria concordar com o colega, eu queria fazer uma análise sobre a situação da CAPES, tá? Eu vou partir de um dado experimental que a gente tem na mão agora aí, só porque me parece completamente compatível, tá? Eu não vou fazer nenhum juízo de valor da questão, mas vou olhar só para o dado, tá? A gente tem aí nos jornais a estatística de quem vota em quem, qual faixa salarial, etc. Eu não quero discutir o valor disso, tá? Mas só analisar o dado. A gente vê lá, eu vi na Folha de ontem ou de hoje, que tem um dos candidatos que ganha do outro, momentaneamente pelo menos, e tem só uma faixa salarial lá de 0 a 2 salários mínimos que todo mundo vota nele. E está completamente dividido, né? Agora, o que a gente pode ler e transpor isso para CAPES? Tem uma heterogeneidade muito grande no país. O país é muito grande. Não dá para querer forçar que todas as regiões tenham as mesmas leis. A gente tem graus de desenvolvimento na área de pós-graduação completamente diferentes em regiões diferentes do país. E
eu acho que as FAPs deviam ter mais poder. Lógico que tem que ter um órgão regulador, mas tem que ter poder muito limitado. Por que o recurso tem que sair da FAPESP e ir para a CAPES, se a CAPES decidiu que volta para cá ou não? A gente tem que negociar isso em bloco, quanto é que o do Estado vai ficar ou não, e aí a gente define regras que são compatíveis com a necessidade do Estado. Tem problemas estruturais profundos. É lógico que eu acho que isso se reflete na sociedade também, que tem algo análogo, mas no caso particular da CAPES, para mim isso é gritante. Bom, a minha pergunta é fora da CAPES, mas eu primeiro me sinto na obrigação de responder em nome do Comitê de Avaliação da Matemática da CAPES. Eu fui a coordenadora da área de matemática da CAPES no último triênio. Algumas pessoas da mesa trabalharam comigo durante essa época. E a CAPES não é assim, tá certo? Tem que haver uma distinção entre... a CAPES não tem essa regulação. O tempo de titulação médio já foi um indicador, não é mais tão pesado. Segundo, é o tempo de titulação dos bolsistas. Não é considerado tempo de titulação dos não bolsistas. Eu garanto que na matemática não foi feito assim, tá certo? Então, o tempo de titulação é um dado importante na CAPES para os bolsistas. Segundo, a CAPES tem grande interesse na interdisciplinaridade, na multidisciplinaridade. Faz parte da minha pergunta depois. Ele tem um comitê, atualmente tem um dos comitês de área, é a interdisciplinar. E a interdisciplinar recebe em torno de 100 APCNs por ano. APCNs são o aplicativo de cursos novos. A matemática recebe 7 em média. A interdisciplinar recebe 100 em média. Então, a CAPES tem um grande incentivo à área interdisciplinar. Existe um pequeno problema que eu acho que não foi discutido, é que não existe concurso nas universidades para interdisciplinar. Isso sim é um problema. As pessoas fazem doutorado na área interdisciplinar e depois nas universidades tem concurso em matemática. Mas esse é um problema que a CAPES tem consciência e a CAPES tem tentado mudar. Eu acho que antes de ter estado na CAPES, eu tinha uma outra ideia da CAPES como coordenadora de curso. Eu fui coordenadora da estatística aqui por 2 gestões e fui coordenadora da área de matemática aqui também. Então, a gente tem que pensar, é difícil. Eu acho que as mudanças, elas são graduais. E a CAPES está fazendo essa mudança na pós-graduação. Eu acho que sim. Então, quer dizer, eu não ia falar sobre a CAPES, mas eu acho importante a gente ter noção de que o processo de avaliação da CAPES é uma coisa muito cuidadosa. São 48 áreas, são mais de 1.400 cursos no país e existe uma diversidade regional. E isso é levado em consideração. Eu acho que isso é levado em consideração, sim. Né? Então, a gente precisa ter consciência de que, bom, a CAPES também somos nós que trabalhamos para a CAPES. Então, não adianta falar que a CAPES faz alguma coisa quando nós somos a CAPES e a gente faz os programas. Outra coisa é uma questão de publicação. Um programa, para ele ser nota 6 ou 7, ele tem que ser muito estável em termos dos seus pesquisadores. Então, 1 ou 2 pesquisadores que tiverem alguma queda na produção não deve afetar uma nota 6 e 7. Tá certo? Então, é por isso que eu sou defensora do Qualis, eu sou defensora das notas da CAPES, porque uma coisa é programas de pós-graduação e outra coisa são avaliações individuais dos pesquisadores. Como disse o Mário, quando você julga um pesquisador, você tem que julgar a produção científica do pesquisador. E talvez ler os seus artigos fosse uma coisa viável. Quando você julga um programa de pós-graduação, não tem como ler toda a produção científica produzida pela matemática. A matemática produz muito no Brasil. Então você é obrigado a ter um julgamento, como disse o Mário, de fase, tá certo? Você precisa ter alguns critérios que façam isso.
é só uma parte. A minha pergunta e o meu comentário... Oi. Claro. O único ponto da sua fala é o seguinte, que é a mesma coisa que eu acabei de falar, é que a questão da heterogeneidade, tá? É inevitável que nós temos, dada a distribuição histórica do país, de conhecimento regional, etc., a história do país, que a gente tenha muito mais cursos de baixa qualidade do que de alta qualidade. E isso implica na definição das regras. Eu não conheço as regras da área de matemática e direito, porque eu sou da área de computação. E as de computação que eu conheço são gritantes, tá? Talvez eu expressei com a minha cultura da área de computação, mas eu tenho certeza que ela reflete a maioria fraca. Isso não é razoável. Se fosse regionalizado as coisas, a gente podia ter regras mais equilibradas e mais condizentes com a necessidade regional de cada um. Só esse meu ponto. Quer fazer a pergunta? Quer dizer, é uma pergunta e um comentário. Eu acho que existe uma confusão entre multidisciplinariedade e interdisciplinariedade, tá certo? Eu sou da área de estatística, então eu trabalho muito nas duas áreas. Uma coisa é quando você presta serviço para as outras áreas. Você faz uma consultoria e você ajuda a outra área, mas você não tem desenvolvimento na sua área. Em particular, eu tenho uma irmã bióloga, então eu tenho 14 artigos na área de biologia. Se alguém entrar no meu CV Lattes, consegue ver isso. Esses artigos são importantes, mas eles refletem uma outra realidade. O que eu acho importante, que eu acho que a gente tem que desenvolver, e eu acho que isso dá como produção artigos na área de matemática, é a interdisciplinariedade, ou seja, uma coisa que não consegue existir sem que as áreas estejam juntas, tá certo? Uma coisa muito diferente é um estatístico fazer uma análise estatística para um biólogo. Outra coisa são áreas que só vão existir se o biólogo, o estatístico, o engenheiro, o computeiro trabalharem juntas. Eu acho que esse devia ser o nosso foco. O nosso foco devia ser nessas áreas. E eu sinto muito, eu acho como o Mário disse, a gente cresce nessas áreas com artigos em todas as áreas, que contam para todas as áreas. Só fazer um rápido comentário, ainda bem que eu acertei. O nome da mesa é interdisciplinaridade. Desculpa se eu escrevi multidisciplinaridade, mas deve ser interdisciplinaridade. Eu vou falar, eu participei do workshop na CAPES, que me ensinou a diferença entre os dois, eu também não sabia. Perfeito, perfeito. Bom, eu queria falar... Interdisciplinar. Eu queria falar um pouco antes do professor que acabou de falar, pediu a palavra também, um pouco para falar um pouco sobre esse desconforto que o Martin mencionou em relação à CAPES, para também colocar o lado da CAPES. Eu tenho a impressão que a CAPES também sente um desconforto causado, que é um desconforto que acho que sempre é causado por uma mudança de paradigma, que está em andamento e que nunca acontece do dia para a noite. É gradual, pela própria natureza de uma mudança de paradigma. E por que é gradual? Por que é gradual? Porque o novo paradigma, ele precisa ser descoberto. A interdisciplinaridade, que representa esse novo paradigma, ela está em fase de ser descoberta ou inventada ou construída, né? E isso é gradual. Então esse desconforto vai durar um certo tempo. Mas a gente tem certeza que a interdisciplinaridade não é uma moda, um modismo que vai passar, pelo simples fato de que o que realmente está acontecendo é uma crise da disciplinaridade. O que acontece é que a disciplinaridade hoje não dá mais conta dos problemas reais. Todos esses problemas que estão acontecendo na sociedade, etc., não conseguirão ser resolvidos no âmbito de uma disciplina única. Se os problemas não fossem assim, nós continuaríamos disciplinados com certeza, porque
não haveria motivo de tirar, digamos, descartar a disciplinaridade se ela estivesse resolvendo os problemas. Ela não está resolvendo mais os problemas novos. Não só isso. Há evidências de que elas criaram problemas. Problemas legados pelo século XX, muitas vezes foram legados por uma certa cegueira em relação a tudo que está fora da disciplina, né? Por parte daqueles que geraram as soluções. As soluções que vieram do século XX são soluções disciplinares e, portanto, estavam confinadas ao âmbito dos pressupostos de uma disciplina. As disciplinas, o problema das disciplinas é que elas são autorreferenciadas. E a mudança de paradigma faz com que as disciplinas, elas não vão fazer as disciplinas sumirem. Geralmente, os novos paradigmas não destroem o velho paradigma, mas tira do centro. Faz com que as atividades já estabelecidas deixem de serem centrais e que os problemas passem a ser centrais. Então, alguém já falou que a sociedade industrial ela não foi pós-agrícola. A agricultura continuou, mas deixou de ser o centro, deixou de ser o campo de atividade ao qual se dedicava a maioria das pessoas. Depois começaram a falar de sociedade pós-industrial. Hoje ninguém mais fala de sociedade pós-industrial. Nós sabemos que está acontecendo. Tem um novo paradigma na sociedade do conhecimento. Ela não vai ser pós-industrial. A indústria vai continuar acontecendo. Só que ela também não vai estar mais no centro. A indústria, né, ela vai estar muito mais automatizada, etc. Então, o que nós temos aqui é um surgimento de um paradigma novo, que está em construção, e nós é que vamos construir. Mas isso gera um certo desconforto em relação àqueles que estavam no centro e agora vão ficar fora do centro. Então, as disciplinas, na minha opinião, há uma crise da disciplinaridade, porque ela não consegue resolver os problemas. Entretanto, a gente não vai poder ficar sem as disciplinas. Não quer dizer que não vai ter mais disciplina, vai ter disciplina. Só que o indivíduo não vai poder mais se definir, a disciplina vai ter um caráter instrumental, ela não vai ser mais o centro. Você não vai poder mais formar um físico e esses sujeitos entrar no mercado de trabalho valorizado. Ele poderá ter uma especialidade, vai precisar de físicos, gente que conheça física, mas é para usar a física para resolver algum problema que a física sozinha não pode resolver. E, portanto, esse sujeito vai ter que saber física, mas também saber dialogar com os profissionais do direito, da matemática, da engenharia, das ciências sociais, etc., para resolver um problema em que a física vai contribuir para resolver, mas não vai resolver sozinha, porque os problemas hoje não são mais passíveis de serem resolvidos sozinhos por uma única disciplina. Então a questão é convencer a juventude, mas a juventude já está convencida, até mais do que os próprios professores. O Bevilacqua falou isso. Quem mais comprou esse modelo, quem mais está comprando esse modelo são os jovens, porque eles sabem que a valorização está na capacidade de se integrar a equipes interdisciplinares, a contribuir com um conhecimento disciplinar num ambiente integrado, né, com diálogos para a solução de problemas complexos. Então, eu acho que esse desconforto nós vamos viver com ele, mas eu não colocaria a palavra resistência. Porque, por exemplo, na UFABC eu poderia dizer o seguinte: ela se definiu como uma universidade interdisciplinar na origem, é uma virtude de origem, mas não é algo que esteja sendo imposto aos professores. Em princípio, o sistema lá é democrático, como tem que ser, né? Os estatutos, etc., colegiados, apresentações, etc. Se os professores da UFABC quiserem derrubar voltar a um sistema antigo, criar departamentos, etc., não há nada no estatuto que proíba. Só que isso, na realidade, não acontece porque
Os alunos já compraram o modelo, a sociedade os professores entendem, a maioria pelo menos, que os problemas, que essa é a direção onde as coisas estão andando. Agora, há problemas, material didático não é apropriado, tem uma série de problemas que é criado qualquer mudança de paradigma dessas proporções que está acontecendo. É isso, obrigado. Obrigado. Professor Martin. Quero fazer algumas observações. Primeiro, eu acho que foi muito oportuna a intervenção da Nancy e do Waldman também sobre a CAPES, mas eu quero falar algumas coisas sobre não só a CAPES em si, como sendo a CAPES, que a CAPES somos nós, evidentemente, na verdade são lugares onde é que os professores mais ou menos opinam sobre as coisas e tomam decisões, etc. Então, nesse sentido, não é para colocar a CAPES e nós como sendo duas entidades, então de jeito nenhum. Mas é muito interessante o seguinte: toda vez que você tem um órgão que tem um poder institucional em que as decisões tomadas repercutem de forma acentuada, por exemplo, um curso teve nota 4, e aí isso aí tem uma celeuma enorme, o que significa o nota 4? Ou o curso passou de 5 para 4, de 5 para 6. Então isso aí, o fato é que gera toda uma tensão em relação a um resultado, de tal modo que você amplia muito mais o impacto do que significa. Então aquilo que poderia ser um indicador de que o curso deve melhorar, ou que deve piorar, acaba tendo restrições punitivas enormes, então ganha uma proporção enorme. Esse é um aspecto. O segundo aspecto é o seguinte, é que como que os cursos, em geral, eles percebem a CAPES. Então esse é um ponto absolutamente fundamental. O curso percebe, os programas em geral percebem a CAPES como sendo um bando de iluminados que ficam, então eles ficam estudando. Olha só, isso aqui é um troço, é tão absurdo o negócio, não é absolutamente culpa da CAPES, eu digo o seguinte, mas tem cursos, os programas, eles ficam estudando de rabo a rabo, aonde é que você dando, é uma coisa de problemas de otimização, aonde você fazendo uma mudança, você maximiza o número global, aonde que você pode mexer nisso aqui. Então, por exemplo, papers com alunos. Ok, isso aqui é o ponto. Ok, então fabriquem-se alunos, certo? Fabriquem-se, põem-se com autores, certo? Tempo de interiorização. Você está dando uma informação muito importante, não é o que o pessoal acha. Então eu quero dizer que existe um problema de comunicação também. Do que o pessoal acha que é importante, que deixa de importar. Então, como a CAPES ela tem um impacto muito grande sobre os cursos, eu estou te dizendo que muitos coordenadores de graduação, de pós-graduação, não sabem o que está acontecendo. Então seria interessante também de relativizar um pouco, ou seja, não levar o negócio tão à ponta de faca. As pró-reitorias também ficam lá com a faca em cima dos cursos. Por que você passou para 3? Por que você passou para 4? Tem que acabar com esse negócio. Vire-se, faça alguma coisa. Então, isso nós estamos dizendo que esse problema da CAPES é um problema também de comunicação. Tem um problema muito interessante que no tempo que existia matemática aplicada e matemática pura, quando é que o negócio era muito pior, o que aconteceu muitas vezes é o seguinte: eu participei das várias discussões entre matemática aplicada e matemática pura, certo? Nos caciques o problema já estava resolvido, certo? Ou seja, você tinha que o pessoal do IMPA, inclusive, o pessoal da SBMAC, etc, já mais ou menos tinha um acordo sobre o que era e o que não era. Mas os representantes, os professores oriundos das diferentes instituições não entendiam absolutamente que já tinha acabado a guerra. É como se tivesse um japonês andando por aí achando que tinha um negócio que ainda estávamos ainda durante a guerra. Mesma coisa que a CAPES, pode ser que já tenha mudado uma série de coisas, mas todo mundo não acha isso. Então, eu vi muito preconceito em relação à matemática pura e aplicada por causa de visões, né, sobre isso aí. E o último ponto que eu queria colocar também, muito interessante, que é uma coisa que para mim agora foi uma sacada, esse problema que vocês falam que no ABC, certo?
Então, os alunos, eles gostam da interdisciplinaridade, etc. E por que no ABC é assim? Aqui não é assim. Certo? Por quê? Olha só que interessante. Porque a gente está vivendo uma situação agora em que esses problemas estão sendo colocados em xeque, e eu estou aprendendo muito com essa nova situação. O que acontece aqui é que os programas estão estabelecidos, não começou do zero. Tá? Então, do ponto de vista dos programas estabelecidos, o aluno, certo? Ele tem medo de que entrar numa nova aventura, um programa diferente e tal, vai tirar ele de uma zona onde é que, se ele terminar um curso de matemática, estatística, matemática aplicada, etc., convencional, numa universidade bem estabelecida, que todo mundo respeita, etc., isso pode ser um risco. Então a atitude desse aluno é diferente da atitude do ABC, que começou do zero. Entendeu? Então esse negócio de que os alunos gostam ou que não deixam de gostar, é uma coisa seguinte: o aluno gosta de gostar olhando o ponto de vista dele de maximização do seu sucesso profissional. Certo? Muitas vezes isso pode ser racional ou irracional. Certo? Então eu quero dizer que isso é um complicador bastante em universidades já muito mais bem estabelecidas. Obrigado, Martim. Eu gostaria de ouvir algum aluno. Ok, um aluno, pronto. Eu tenho um comentário e uma pergunta. Sobre o que você acabou de falar da CAPES, eu acho que isso é um problema inerente a qualquer avaliação, porque depois de um dado tempo, todo mundo vai começar a utilizar para avaliação. Isso é na vida, né? É como o Martinez disse, a questão de incentivo. Ele te dá o incentivo a passar bem na avaliação e não ir bem no que a avaliação supostamente diria que você vai. E a minha pergunta seria: que proposta você teria, se alguma, em termos de talvez substituir a CAPES, ou em que caminho que a CAPES deveria fazer para que ela incentivasse que o resultado fosse de fato o que se quer e que não fosse fácil de otimizar em cima dele, ou seja, que fosse mais fácil chegar ao que se quer do que tentar otimizar? Você tem alguma proposta desse tipo ou alguma ideia? Eu gostaria de passar isso aqui para a mesa, porque Pois pergunta é excelente. Aluno bom, aluno do Marcelo. Olha, a primeira coisa, a ideia de avaliação não é para punir, é para construir, né? Aí começa a grande confusão, né? Todo mundo acha que avaliação é para punir, né? Não é, né? Acho que aí vem a ideia de construção, né? E baseado no consenso também, e da vez você quer uma certa política, né? Por exemplo, no Brasil nunca houve, por exemplo, todos os governos que eu conheci, eu estou aqui já com 71 anos, né? Nunca houve nenhuma área prioritária. Joga tudo junto e se vire. O mais forte pega, etc. Né? Não conseguiram, por exemplo, que agora tem que dar mais bolsa para esse lado. Tem dificuldade muito. Né? Não, ele está dizendo, claro, houve produtos de incentivos, mas nós temos dificuldade, quer dizer, o governo eleito tem direito de ter programa, meu Deus do céu, né? A gente não deixa, não, tem que ser tudo igual, então tem umas coisas que não funcionam, tá certo. Hoje, quantos doutores fazem para isso? Acho que a tirando da Unicamp faz 1/3, o resto é porcaria. Tem 8 no IMPA, 8 no FRJ, 8 na USP, né? Não sei quanto é lá em São Carlos, mas a USP de São Paulo são 8 doutores por ano, né? Eu acho que fica aí, faz concurso de matemática no país, não tem doutor fazendo concurso, tem dificuldades. Eu lembro no caso ontem mesmo, estamos conversando no caso da FEL do ABC, né, tinha 40 e tantos candidatos, né, com 3 vagas de matemáticos, né, e deram bom em todos os físicos, matemáticos que não eram matemáticos, certo? E aí ninguém ficou, né, tinha que contratar depois, foi um problema sério, quer dizer, não há filósofo no Brasil também, não. O concurso você pode, com a filosofia de doutor não aparece, porque vocês são 8 anos no doutorado, é uma coisa mais complicada. Então, áreas também que nós temos que ver como é que avaliar para que isso aconteça, que ajuste as pessoas, certo? Né? E sabe o que é? Eu acho que existe uma maneira, nós somos um país de uma agressividade, nós somos muito autoritários, né? A maneira que a gente se expressa muitas vezes, eu acho isso, eu acho não é acho, eu quero isso, né?
Eu acho que o achismo nosso virou querismo também na mesma época, né? E tem que ser isso, matemática tem que ser isso, o PO tem que ser isso, aqui tem que ser isso. Quer dizer, nós todos temos uma dificuldade, né, de descobrir que as pessoas não podem fazer tudo. Né? E às vezes você tem uma ideia de avaliação. Eu fui também coordenador de CAPES, eu sou contra o quadro, enfim, deixa eu falar. Porque eu não tenho direito eu tenho idade de ser contra. Já fui contra na época nuclear, né? Enfim. Eu dou até exemplos da minha área que inventa com as redes lá em cima, que não inventa lá em cima, mas muita gente nossa publica lá, eu mesmo publico, então fica lá em cima. Qualis 1, eu acho que é diferente. Bom, a maioria acha que é Qualis 1, né? Deixa Qualis 1, mas não é verdade. Eu acho que isso tudo repete muito do que está, nossos colegas que estão também, nós estamos numa hora dando essas melhores, porque, né? Bom. E tem coisa, você publica numa área, vale tanto, a hora vale muito menos. Como é que pode uma física no review valer muito menos na computação que vale na física? Não existe. Isso é uma aberração. Se vale na física, tem que valer para as áreas também, né? Você tem entre matemática e computação, matemática e programa vale tanto aqui vale tanto, 1 é 1 aqui, o outro é 2 ali, quer dizer, isso é uma loucura, quer dizer, não tem um significado, quer dizer, e isso está muito ruim que os alunos querem colocar lá em cima, isso é muito difícil de colocar, não é evidente também colocar, então tem que começar as coisas, outras coisas, né, que a gente pode fazer, né? Isso é o próximo computador, né? Você joga lá, para que a gente vai avaliar, né? Por isso que essa interação que o colega colocou aqui, quer dizer, avaliação de vai lá, tem discussão, né? Eu fui também, essas áreas são importantes, eu participei, agora é complicado, porque tem pressão, a gente apanha todo mundo, você apanha do coordenador do curso, apanha dos seus colegas, né? Então, por que tem que publicar? Eu sou contra, tem uns que são contra publicar, que é uma loucura, eu sou contra a publicação. Bom, por que é contra, né? Primeiro, não há universidade sem pesquisa, isso o resto é conversa. A pesquisa que modifica a universidade, faculdade, escola e tudo, é pesquisa, o resto é, sabe fazer, né? O ensino, se os caras fizerem livros, está certo, né? Como colocou muito bem aqui, não é só ir para a sala de aula, eu dei 12 aulas de cálculo na minha vida durante anos, eu dou cálculo 1 e 2, né? Cálculo 2, 3 e 4, nem mais 4 por 4, não está por minha vida não, mas isso não achei que era, fazia parte do meu trabalho, era assim, era no sábado, inclusive, a FJ tinha um sábado, porque a maioria era aprendendo parcial, então tinha que dar um sábado para todo mundo, né? De 7 às 9, 9 às 11, e por diante. Então, quer dizer, são coisas também que passam, que fazem parte. Tem professor que gosta da aula, por que é professor então, né? Eu acho que não devia contar nada. A aula tem que dar, acabou, obrigado. Não tem que dar. Ou então faz a avaliação do curso. Ninguém faz. Dá aula. De vez o pessoal vai dar aula, nota um professor. E sem dizer quem é que deve ser dela, né? Então aí você vai olhar por ser bom, se o aluno disser que é bom, né? Aí pode dizer, mas se eu quero tomar mais bom, então como é que avalia só dando aula? Essa é a dificuldade. O que avalia a extensão? Eu estou colocando um pouco aqui, eu tenho muita dificuldade nessa do tripé, né? E quando a gente fala aqui, então quem avalia um pouco mais é a pós-graduação. A graduação é uma loucura, a avaliação entre nós. São 600 pessoas avaliando. É uma loucura. Essa avaliação, a graduação que a gente faz, é impossível o MEC de Brasília avaliar 70 mil cursos. Se não for estadualizado, não tem jeito. Como é que vai? Todos têm a privada e federal. Os estaduais só o Minas que ganhou na justiça, né? Minas Gerais consegue, reconhece o curso o estado privado sem passar pelo MEC, não é obrigado. E nem um curso de mestrado, doutorado, precisa da CAPES, só para dinheiro. Isso tem que colocar para vocês que por anos não tinha um curso da Unicamp reconhecido, porque ninguém reconhecia. Nós fizemos um problema, porque são obrigados, né? Depois, com o dinheiro da CAPES, as pessoas fizeram a avaliação CAPES para ter dinheiro da CAPES. Hoje a CAPES tem mais dinheiro que a MCTI. Com a nova lei do Reuters, né, vai acabar vindo DCT. Acabou. Não tem mais, acabou de grande parte, não vai mais para a MCT, esse dinheiro vai todo para a CAPES. Né? Então, realmente, hoje a CAPES está com mais dinheiro que a MCTI. O poder da CAPES hoje, em termos do Brasil, é monstruoso. Né? Você percebeu? Então, tudo. O CNPq vai perder um monte de força, né? Tá certo? Em termos de visão, que é ruim, é bom ter dois lugares ali, um pouco de ciência e tecnologia, ou então juntar, enfim, ter algumas coisas. Né? O MCT vai ficar realmente muito fora, né? A CAPES vai ter muito mais dinheiro com os royalties que qualquer próprio Ciência e Tecnologia, para colocar um pouco. Tem que pensar um pouco, né? A CAPES vai ser grande, né? Eu acho que vai quase desaparecer em termos de recursos no país, né? Do jeito que estão em discussão de recursos aí. Só a causa da CAPES. Eu acho muito importante essa coisa que o Maculano falou agora, que a CAPES finalmente distribui recursos, distribui muito recursos.
E tem coisas assustadoras que acontecem lá. Não foi na área de matemática, isso tá, mas foi um projeto que eu submeti. Era um projeto de cooperação com uma universidade americana, Texas A&M, que eu coopero há 20 anos. E nós submetemos seu projeto, mudamos em inglês o currículo das pessoas. Um dia depois recebemos um e-mail: olha, tem que traduzir o material que está em inglês, porque quem vai avaliar pode ser que não saiba falar inglês. Bom, passou um tempo, voltou o resultado, nós não ganhamos. Aí nós vamos ver a lista dos ganhadores. Tinha uma universidade, um grupo do Pará. Olha, eu não conheço o grupo do Pará, mas olha, eu me dou direito a ter muitas dúvidas sobre o resultado. Pessoal, 6h30 nós temos que encerrar. O professor Antônio está na fila. Vai ser lá mais uma pergunta ou duas e a gente encerra, tá bom? Assim, eu só gostaria de concluir o meu raciocínio. Mais uma vez vou falar o que eu acho. Nós estamos aqui todo mundo falando do achismo, né? Não, é só para concluir. Então, eu considero, eu acho que matemática é importante, que matemática interdisciplinar é importante. Eu acho que o Brasil tem feito um esforço muito grande no sentido de matemática interdisciplinar, de fomentar matemática interdisciplinar, particularmente dentro da SBMAC. Acho que foi um esforço, tem trabalhado muito nesse sentido. Dentro aqui do IMEC, eu acho que a gente, no departamento de matemática aplicada, nós fazemos matemática interdisciplinar. Nós temos alunos que vêm de outros cursos. Eu já orientei alunos de meteorologia, já tem alunos que vêm aqui da biologia, e eu acho que o programa aceita esses alunos. Nós temos professores que são engenheiros, fazem concurso aqui sem nenhum problema, né? Mas eu acho que a gente tem que caminhar para frente, né? Eu acho que eu tenho ouvido aí, eu não estou participando porque eu já me aposentei, mas eu tenho ouvido que tem uma iniciativa dentro aqui do nosso departamento de fomentar um programa na área interdisciplinar. Eu gostaria de dizer que eu considero isso uma iniciativa muito importante, né? E dou o meu apoio. O professor Michael aqui, alguém mais para falar? Ou então podemos encerrar? Alguém mais quer falar? Ok, então o professor Michael vai fazendo a pergunta e a mesa pode fazer as considerações finais. Eu queria fazer uma pergunta e um comentáro também. Eu sou... Tá bom. Eu sou professor... Eu falo um pouco rápido, vou tentar falar um pouco mais devagar. Eu sou professor da Universidade Federal do Ceará. Eu tive a oportunidade de ter uma formação em várias unidades do Brasil. Eu estudei na Estadual do Rio de Janeiro matemática, aí eu estive lá no LMCC, fui para a FRJ, eu estudei na COP, doutorado lá, e hoje sou professor no Ceará. Então, assim, eu tenho uma visão privilegiada de você estar em diferentes centros. Então, eu vi excelência ali no LNCC, pequeno, bem organizado, interdisciplinaridade acontecendo. E o FRJ é muito grande, muitos recursos, mas acho que o Brasil é muito grande, de fato. Se você vai olhar a realidade, você entra aqui na Unicamp, você vê um campo bem organizado, você vê dinheiro, né, espalhado nas unidades. E você vai nas outras unidades do Brasil, não é essa a realidade do Brasil, então é diferente, né? E nesse desafio, né, de ser diferente, né, com poucos recursos, ter que construir, eu queria propor para a mesa, né, que é, lá a gente começou um curso novo de matemática aplicada, matemática industrial. E a gente está tentando fazer essa parceria, e até as empresas, a gente vai ter a Fiesp, lá, a FIEC, lá, que é a Federação das Indústrias do Ceará. E uma das coisas que a gente vê que é a dificuldade da universidade, se a gente tem dificuldade para conversar com a gente, imagina a dificuldade que a gente tem para conversar com o empresário. Porque a gente falou de Embraer, falou de Petrobras, bem ou mal eles têm bons funcionários lá, têm uma boa formação, até a facilidade de conversar, ela acontece. Agora, quando você sai dessas grandes empresas e vai para pequenas empresas, onde o impacto seria até maior, né? A capacidade de melhorar a produção na pequena indústria, com um pouco de matemática, é enorme, muito maior do que se tem na Petrobras, por exemplo. E a gente não tem, eu acho, do lado talvez do Estado ou do governo, alguma instituição que facilite isso, porque o professor de matemática não é um vendedor. Você vê isso nitidamente, você vai numa reunião com empresários, o linguajar, o tempo, né, o tempo deles de pensar, o tempo de colocar o problema, a linguagem que eles colocam o problema não é a nossa linguagem, a gente não sabe vender, né? A gente tem uma dificuldade de vender para um cara que não é técnico. A nossa frase está errada, o nosso método está errado, o nosso papel está errado. Você vai dizer que disciplina o seu aluno faz, ele não quer saber que disciplina ele faz, saber que problema ele resolve. Então a gente tem uma série de dificuldades que eu custo a crer que vai ser um passo só da universidade. Acho que tem que ser um passo da empresa, a empresa querer entrar na universidade, os órgãos que organizam as empresas querer que as universidades cheguem lá, e a gente tem que, de fato, sim, flexibilizar. Eu acho que abrir a universidade é um lugar convidativo para o empresário.
A universidade é muito amadora, não tem um telefone, não tem uma secretária, não tem um escritório, não tem nada. A universidade é muito despreparada para o mundo real aí, que é o mundo da consultoria, a gente já está muito anos e anos atrás, sei lá. Então acho que tu conversa com coisas pequenas, eu acho que são os pequenos passos. E aí a pergunta que eu faço é, quem é que no governo federal, eu acho que não é a CAPES que vai fazer isso, não sei se é, pelo que o professor Marcolo falou, deve ser a CAPES porque agora ela tem dinheiro, né? Mas eu não sei se é o papel da CAPES. Mas quem é no governo federal que está preocupado em fazer isso? Com que a universidade entre na empresa? Porque a universidade sozinha me parece que não vai fazer, não é por vocação, é por incompetência, a gente não sabe fazer isso. Bom, então estão encerradas as perguntas, a mesa vai fazer as considerações finais. E olha, acredito, não foi combinado. O meu aluno doutorado, tá? Eu posso me oferecer para falar aqui? Eu queria fazer 2 comentários rápidos, que eu sei que estava adiantado da hora. Queria para você, respondendo a sua pergunta, eu penso assim, a CAPES fez um trabalho enorme institucional no Brasil. Só a ideia de introduzir uma avaliação, isso, e acostumar as pessoas com essa ideia é muito importante. Então vocês vejam que se essa avaliação é justa ou não é justa, isso tem sempre, que nem falar que eu torço para o Corinthians ou eu torço para o Palmeiras. Sempre tem um debate. Agora, o fato é que se nós não tivéssemos tido a CAPES ao longo dos anos, talvez nós não tivéssemos a qualidade de pós-graduação que nós temos. Isso é um fato. No Brasil, a gente faz regra para proibir as pessoas de fazer coisas erradas. Certo? Quando a gente deveria usar o sistema anglo-saxão, que a gente deixa as pessoas livres de fazer o que bem der na telha, e a hora que eles pecarem, a gente corta a cabeça. Certo? Então, é a mesma história. E burocratiza-se tudo porque justamente, né, as pessoas vão achando os jeitinhos de quebrar as regras. Então vai aumentando, vai botando regra aqui, regra ali, regra lá, de tal ponto que, tal modo que chega num momento. Então só que veja, isso é a nossa sociedade. Então a minha solução é uma solução inviável, certo? Que seria, simplifica-se as regras e corta a cabeça de quem pecar, tá certo? Então a minha solução é uma solução que, na minha opinião, é também inviável. Então eu particularmente não saberia dizer uma solução melhor do que a CAPES tem hoje. No quesito do Martin Tigel, aquela regra de 4 anos calou tão fundo nas nossas pessoas que a CAPES tirou e as pessoas continuam fazendo. Você entende? Foi um negócio assim que ficou, parece que no imprinting, né? Não é imprinting que chama quando o pintinho vê o que diabo que ele vê na frente, ele chama de galinha e mãe da galinha. É assim que aconteceu, certo? Ficou como um imprinting na mente das pessoas. Com relação ao comentário seu, eu acho que, vejam vocês, pode ser que eu esteja aqui jogando confete na cabeça. Claro que eu concordo com a Sônia, que a SBMAC tem feito um trabalho maravilhoso. Eu não falei da SBMAC aqui, porque eu fui presidente da SBMAC 4 anos e pensei que estivesse jogando mais confete ainda, tá certo? Claro que a SBMAC não foi meus 4 anos de presidente, ela vem de 30 anos. O Martin Tigel foi presidente, você não foi presidente, né? Ótimo. Tiveram sérias personalidades, muito melhor do que o tempo que eu fui presidente. Mas vem fazendo um trabalho bastante importante, eu diria. Só que acho que eu me perdi aqui um pouco. O que eu ia falar mesmo? Importância da CAPES, SBMAC. Só que eu penso que esse trabalho de institucionalizar, eu já lembrei, esse trabalho de institucionalização da SBMAC é um trabalho que é do Brasil, entende? Então o papel da SBMAC é um papel de direções. O que eu acho é que nós precisamos mudar nossa cabeça. E olha, veja você, eu não quero que você saia daqui militando e com bandeira ali fora do diretor do IMEC ou coisa assim. Não é isso. A gente precisa começar a ver as coisas de um outro ponto de vista. E veja você, quando você, na hora de ir na banca de doutorado lá, na banca de doutorado ou na banca de contratação, você vê um cara que tem uma formação em física ou em biologia, o diabo 4,
e que tem um potencial enorme, mas você fala assim, não, ele não fez graduação em matemática e decide que não, esse não serve. Entende? Se nós mudarmos isso, a gente não muda essa ideia. Os nossos programas têm essa coisa, incute na cabeça dos jovens que só o academicismo serve. Vejam vocês, brilhantes pessoas como Ávila, nós precisamos de muito mais. Não estou aqui pregando contra isso. Prego o fato que o mais importante, o Bevilacqua falou aqui, o mais importante não é a formação do sujeito, é a potencialidade do sujeito. Enquanto a gente não abrir, e vejam vocês, é naqueles pecadinhos que a gente estraga tudo. É na hora que a gente defende no nosso departamento que novas ideias não podem aparecer, que a gente adere ao produtivismo, aquela coisa de não, todo mundo tem liberdade de fazer tudo o que quer. As pessoas não podem ter uma meta no departamento. O meu departamento é assim, é uma coisa de louco. Bom, eu vou parar por aqui porque eu prometi que ia ser curtinho. Mas alguém quer encerrar? Eu quero fazer uma observação. Em primeiro lugar, eu quero falar com um detalhe histórico muito interessante e também vai responder um pouco a pergunta do colega do Ceará. Na década de 70, houve um esforço enorme no Brasil de formação de pessoas acadêmicas e por isso mandou-se um monte de gente para o exterior. Eu fui um dos beneficiados, eu fui doutorado no exterior. Exatamente. Então você é também um dos beneficiários desse sistema. Com a ideia de que essas pessoas iriam voltar e consertar a parte no fundo, tecnológico-científica do país. Não foi o que aconteceu. Essas pessoas que formaram-se no exterior, elas vieram e ocuparam o espaço acadêmico, como o Poti está falando toda hora, tá certo? E, basicamente, tiveram um progresso enorme na parte de estabelecer os programas de pós-graduação, de fazer uma pós-graduação mais eficiente, de produção de pesquisa, etc, etc. E foram o repositório, foram o ambiente na qual a CAPES e outras entidades puderam florescer, tá certo? Não houve no Brasil nenhuma iniciativa no sentido de gerar o famoso empreendedorismo que está na moda hoje, mas é um negócio recente, que é justamente você fomentar a atividade científica ligada à empresa. Então, os nossos estudantes e professores acadêmicos, como o colega colocou lá, são péssimos vendedores e têm uma relação muito ruim com a empresa. Reciprocamente, certo? Essa dificuldade de conversa entre dos professores ou dos acadêmicos com a empresa também é compartilhada na volta, porque as empresas também têm uma dificuldade grande de conversar. Ou seja, então é de novo o que o Waldman estava dizendo lá, é o novo paradigma acontecendo e o mesmo desconforto acontecendo. Então esse desconforto está aparecendo então em vários lugares. Primeiro, um centralismo da CAPES, que não é mais uma coisa que seria adequada ao desenvolvimento brasileiro. Eu não sei exatamente responder a tua pergunta de qual seria a nova CAPES, mas eu quero dizer que esse centralismo, ligado também ao fato de ter muitos recursos e ser uma centralizadora de recursos, nós estamos sofrendo com isso, embora eu não saiba exatamente qual é a solução, tá? E segundo, a gente não tem ainda um sistema que faça com que fazer ciência na indústria seja uma opção boa para os estudantes, certo? É uma coisa que vai mudar, sem dúvida nenhuma. Existem empresas que já estão fazendo isso, como Petrobras e outras empresas maiores, etc. Mas existe o famoso empreendedorismo, que você tem empresas pequenas sendo incubadas, uma série de coisas, iniciativas nas universidades, mas de longe está mais atrasado do que o nosso sistema de pós-graduação. Nos Estados Unidos e outros países mais desenvolvidos, os cientistas, uma parte considerável deles, vai trabalhar nas empresas, que tem lugar para mestres, doutores e inovadores. No Brasil, a vasta maioria
de mestrados e doutorados, vai trabalhar na academia, porque ainda não rolou ainda uma química adequada. Então, esse é um problema, um desafio que nos coloca. Entendeu? Ou seja, olhar a empresa como sendo um lugar favorável aonde os nossos cientistas podem ir. Muito bem, mais alguém da mesa para fazer as considerações finais? Maculano, Portilho? Ok, vamos agradecer a mesa então. Pessoal, eu também agradeço a plateia, agradeço a paciência de vocês, acho que foi uma ótima discussão. Vamos fazer mais, tá? Obrigado. Até amanhã.